Voltamos, bem-vindos de volta. E o nosso primeiro requisito, lá do 319, da nossa petição inicial, é o endereçamento. O 319, inciso 1º, ele me fala: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. O 319, inciso 1º, então, ele se refere ao endereçamento, à competência tanto material quanto territorial aqui no nosso processo civil. Como vocês sabem, gente, toda petição, não apenas a petição inicial, ela começa com endereçamento, ou seja, traz a indicação do juízo que deverá analisar a postulação constante ali na petição inicial. Como regra, né, legalmente, o código ele não traz uma regra de como deve ser feito esse endereçamento, tá? Mas, geralmente, esse endereçamento ele é feito de duas formas. A forma mais completa, muito formalista, que hoje em dia não se utiliza tanto, ao juízo da, né, xixi, se houver mais de uma vara, se não for vara única, vara. Se naquela comarca tiver só vara civil, se for vara especializada, colocar especializada. Da comarca de, colocar o nome da cidade, do estado de, colocar o nome do estado. Me desculpa, gente, esse primeiro aqui é o mais fácil, né? O tanto sem formalismo. E também nós temos a forma mais formal, que hoje em dia não se utiliza tanto, né? Que eu trago excelentíssimo senhor, doutor, juiz do direito da, e aí continua igualzinho acima, tá? Gente, nós temos essas duas formas, tá? E quando se tratar de petição inicial a ser distribuída livremente, tá? Numa comarca onde eu tenha mais de um juízo, onde não seja vara única, como não é possível ali saber previamente perante qual das varas a causa vai tramitar, tá? Assim que ocorre, como antes de distribuir, né? A distribuição, ela ocorre ali no momento do ajuizamento, não há como você indicar a vara na inicial. Diante disso, para elaborar um endereçamento, você vai deixar em branco, tá? Colocar esse XX ou deixar o espaçamento, tá? Lembrando que a elaboração do endereçamento aqui na petição inicial, ela não apresenta muita complexidade, né, gente? Basta uma curta frase. Só que o endereçamento, ele traz uma capacidade técnica e jurídica muito além, tá? De simplesmente decorar uma frase de endereçamento. A dificuldade que se tem, geralmente, é saber para qual juízo endereçar aquela petição inicial. Qual que é a justiça competente para analisá-la? Especial, comum? Qual é a comarca que eu vou determinar? Vou determinar para Belo Horizonte, para Betim, para Contagem, tá? Então, para saber o endereçamento apropriado da petição inicial, o advogado ele tem que saber as regras de competência. Então, a grande dificuldade do endereçamento não está em saber escrever o endereçamento, porque isso é muito fácil, mas sim em saber as regras da competência, tá? Para, então, chegar-se à conclusão de qual o endereçamento correto, eu tenho algumas perguntas que devem ser respondidas, tá? E essas perguntas, elas vão me trazer qual é a competência, tanto material quanto territorial, tá? Para julgar esse meu devido processo. A primeira pergunta, gente, está relacionada à competência material, qual é a justiça competente, tá? O nosso poder judiciário, ele é dividido em 5 ramos distintos. Nós temos a justiça eleitoral, a justiça do trabalho, a justiça penal militar, tá? Essas 3 são chamadas de justiças especializadas. E nós temos a Justiça Federal e a Justiça Estatual, que nós chamamos de Justiça Comum, tá? A competência de cada um desses ramos do Poder Judiciário está previsto na Constituição, artigo 106 e seguintes da Constituição Federal. Então, o endereçamento a uma dessas 5 justiças
parte de uma análise excludente. Então, para descobrir qual que é a competência material ali no caso concreto, eu sugiro a vocês a fazer uma análise excludente. Ou seja, se não for competente a justiça especializada, vai ser competente a justiça comum. Então, se não for de competência da esfera da justiça do trabalho, se não for de competência da esfera da justiça eleitoral, nem da esfera da justiça militar, será competente à justiça comum. Aqui no caso, nós, como a gente está tratando de direito civil, de prática civil, a nossa competência sempre será a da justiça comum, tá? Gente, além disso, além de perceber agora que cabe à justiça comum, nós sabemos que a justiça comum ela é dividida entre justiça federal e justiça estadual. Mais uma vez, para descobrir qual que é o órgão competente ali, se é a justiça federal ou a justiça estadual, eu vou por exclusão, tá? Se a causa não tiver de ser apreciada ali pela justiça federal, então ela vai ser julgada pela justiça estadual. Desse modo, é importante que vocês saibam, né, qual é a competência da justiça federal, não é isso? Isso, gente, está lá no artigo 109, inciso 1º da Constituição, tá? Depois vocês dão uma lidinha lá no 109, inciso 1º da Constituição, mas basicamente compete à Justiça Federal julgar causas em que a União, né? Na União, nós estamos falando estados, municípios, tá? Empresa pública e autarquia federal forem partes, tá? Então, se você tiver um processo em que eu tenho como parte a União, uma empresa pública ou uma autarquia federal, provavelmente esse processo será julgado na esfera federal. Então, por exemplo, se eu tenho um acidente de trânsito, tá? Um acidente automobilístico, em que envolve apenas carros entre particulares, a competência para julgar vai ser da justiça estadual, né? Porém, se na colisão ali eu tiver um veículo particular, mais um veículo do governo federal, então, nesse caso, a competência vai ser da Justiça Federal, ok? Gente, não incidindo, então, as hipóteses do artigo 109, inciso 1º, a demanda ela vai tramitar na Justiça Comum Estadual, tá? Ou seja, a Justiça Estadual, ela é dotada de competência residual. Se não for hipótese de julgamento por justiças especializadas, nem pela Justiça Federal, vai ser julgado na Justiça Estadual, tá? A maioria dos nossos casos, eles são ajuizados perante a Justiça Estadual, beleza? Gente, a outra pergunta, tá, que eu tenho que fazer, que é a minha segunda pergunta que está aí para vocês, para determinar o foro competente, né? O foro competente, ou seja, qual a localidade que eu devo ajuizar a demanda, é a seguinte: em qual foro eu devo ajuizar a demanda? Ou seja, em qual localidade, né, eu devo ajuizar, distribuir ali o meu processo. Então, a partir do momento que eu descubro a justiça competente, eu passo para a análise do foro, tá? Lembrando que, eu até coloquei aí no slide para vocês, há uma diferença entre foro e fórum, tá? Algumas vezes vocês confundem isso. Foro é circunscrição territorial, é o limite geográfico, tá? Onde um ou mais juízos, os órgãos jurisdicionais, exercem as suas funções. E o fórum é o imóvel, é o prédio, né? É a sede dos serviços onde eu vou realizar os meus serviços forenses. Por isso que o meu endereçamento ele é feito ao foro e não ao fórum, tá? Para eu poder chegar à conclusão de qual é o foro competente, mais uma vez é necessário conhecer as regras de competência, mais especificamente as regras de fixação de competência territorial que estão previstas no CPC. Tá? O CPC ele traz duas regras gerais e uma série de exceções. Tá? A primeira regra geral, ela determina, tá, que em ações
desculpa, gente, a primeira regra geral, ela determina que em ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, é competente o foro do domicílio do réu, tá? Então, essa é a primeira regra geral. O foro competente vai ser o do domicílio do réu quando eu tiver ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis. A segunda regra geral, ela já dispõe que, para as ações fundadas em direito real sobre bens imóveis, tá? O foro vai ser o do local da coisa, tá? Então, duas regras gerais: domicílio do réu, no caso de bens móveis e ações de direitos pessoais, e foro do local da coisa, no caso de direito real sobre bens imóveis, ok? Além disso, meus amores, existem outras regras específicas, tá? Que estão dispostas lá no CPC. Mais especificamente, eu não vou comentar todas com vocês, mas se vocês tiverem, né, uma curiosidade, eu espero que tenham, do artigo 42 ao artigo 53 do meu Código de Processo Civil, tá? Por exemplo, demandas sobre inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposição de última vontade, impugnação e anulação de partilha extrajudicial, assim como todas as ações em que o espólio for réu, tá? Ainda que o óbito tenha acontecido no estrangeiro, o foro competente vai ser o foro do domicílio da herança, tá? Além disso, o artigo 53 ele me traz outras hipóteses específicas, determinando, por exemplo, que é competente o foro, no caso de ação de divórcio, que é muito comum para a gente no SAJ, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, do domicílio do guardião do filho incapaz, o último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, ou do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, se houver, né? No caso de alimentos, né, que também é muito comum a gente ajuizar, o domicílio ou residência do alimentando, tá? Além disso, ele traz outras situações aqui pra gente. Do lugar onde está a sede para a ação que for pessoa jurídica, onde se acha agência ou sucursal, quantas obrigações que a pessoa jurídica contraiu, tá? Depois ele me traz outras situações aqui, mais especificamente para a gente, interessante aqui no inciso 4º, do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, e do 5, de domicílio do autor ou local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, incluindo aeronaves, tá? O artigo 53, ele traz várias competências aí específicas que eu acho bastante interessante que depois vocês deem uma olhada mais atenta. Beleza, gente? Porém, verificando, né, a competência, tanto material quanto territorial, o que acontece se a minha petição inicial ela for distribuída para uma justiça ou para um foro incompetente? Gente, sendo a incompetência absoluta, o magistrado ele poderá, por sua própria iniciativa, reconhecer a falha e remeter os autos ao órgão incompetente, tá? Porém, se tratar de incompetência relativa, em regra, o juiz não pode atuar de ofício. Vai, então, caber ao réu alegar preliminarmente ali na contestação, nós vamos ter uma aula de contestação também, para que, então, a matéria possa ser decidida pelo juiz. Beleza? Só para vocês entenderem como que acontece no caso de incompetência. Passando aí para o nosso segundo requisito, nós temos a qualificação das partes. O 319, ele determina: a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica,
o endereçamento, o domicílio e a residência do autor e do réu. Tudo isso, gente, presente no 319, inciso 2, indica a qualificação das partes, tá? E esse inciso, ele exige que o autor indique ali na petição inicial, de forma precisa, quem são os sujeitos parciais da demanda, tá? A indicação de nome e de prenome não costuma trazer muitas dificuldades, não é isso? Dentre as inovações ali trazidas pelo novo CPC, o autor ele tem que indicar na petição inicial mais dados do que a gente tinha no CPC de 73. Agora, eu tenho que indicar o endereço eletrônico das partes e a existência de união estável, tá? A indicação do Estado Civil, gente, é importante para poder apurar ali adequadamente a capacidade processual da parte. São considerados estados civis tradicionais, solteiro, casado, viúvo e divorciado, tá? Parte da doutrina e da jurisprudência entende que união estável seria, tá? Estado civil, e quem reconhece a união estável como estado civil indica ali as expressões companheiro e convivente, tá? Quem não reconhece tal status coloca em uma união estável, por exemplo, solteira em uma união estável, divorciada em uma união estável, viúva em uma união estável, tá? Hoje em dia tem prevalecido você colocar o estado civil acompanhado da expressão em união estável, se for o caso, tá? Por que é importante, gente, você trazer o estado civil ou então demonstrar se aquela pessoa está ou não em união estável? Porque nós sabemos que certas demandas na lei processual exigem o consentimento ou mesmo a presença do cônjuge, né, do seu par ali na demanda. Um exemplo é o uso capião. Ao requerer o uso capião, é preciso demonstrar o consentimento do seu cônjuge ou do convivente, juntando ali um documento de outorga à petição inicial, tá? Do mesmo modo, se essa pessoa for acionada por outrem em uma demanda de uso capião, o seu cônjuge ou seu convivente também vão precisar compor ali o polo passivo e ser citado para essa determinada demanda. Na verdade, a maioria das ações possessórias, elas contam com essa necessidade de participação do cônjuge ou companheiro do autor ou do réu, tá? Geralmente só é dispensável nas hipóteses de composse ou de ato praticado por ambos, beleza? Em relação à nacionalidade, gente, embora, né, não seja obrigado indicar a nacionalidade, a gente vê, né, que o 319 ele não traz a obrigação de indicar a nacionalidade, não há prejuízo nenhum se você souber a nacionalidade em você incluir essa qualificação, tá? O CPC também traz a menção de se incluir o CPF, tá? E o RG, beleza? Mas, como nós sabemos, né, que no Brasil muitas pessoas acabam não possuindo RG, CPF elas possuem, né, a partir de agora, porque já no nascimento já sai com o CPF, foi retirado esse dispositivo, tá? Mas, se a pessoa tem o RG, também é interessante que se coloque, beleza? Mais para frente, amores, deixa eu pensar aqui. Pode-se, tá, trazer a menção desses documentos de forma abreviada, então você não precisa colocar lá cadastro de pessoa física número ou registro geral número, pode trazer CPF e RG, não é necessário a sua reprodução por extenso, isso seja na vida prática ou no próprio exame da OAB, tá? Em relação à indicação dos endereços, gente, esse deve exigir uma maior atenção, tá? Porque o autor ele deve indicar ali na petição inicial o endereço eletrônico e o domicílio das partes. A indicação do e-mail é uma novidade, né, do CPC de 2015. Isso se deve muito em virtude dos nossos processos agora estarem todos se transformando em processos eletrônicos. Mas caso o autor não possua endereço eletrônico, que acontece muito no SAJ,
recomenda-se que você indique tal fato, tá? Então, você coloca lá, fulano de tal, sem endereço eletrônico, beleza? Claro que o fato da pessoa não ter um e-mail não prejudica a sua identificação civil, nem vai impedir, né, a citação do réu ou qualquer notificação ali do autor, tá? Gente, outro elemento importantíssimo, tá? A meu ver, um dos elementos mais importantes até quando você vai redigir a sua petição inicial é o endereço do domicílio do réu, tá? Mesmo que você não tenha todos os dados do réu, e isso é muito comum, né? Às vezes o seu cliente te procura e ele não sabe o CPF do réu, ele não sabe o e-mail do réu. É possível você apresentar uma qualificação incompleta do réu, não há problema. Mas é praticamente impossível realizar uma citação se o endereço que estiver indicado na petição inicial estiver errado ou se você não tiver o endereço do réu, tá? Não há muitas dificuldades, vocês estão percebendo, né, pelo que a gente está comentando aqui, para se qualificar as partes, tá? Isso é mais tranquilo. A grande questão que às vezes vocês me perguntam muito na prática é o que fazer, né, caso o autor, caso o seu cliente, não possua ali o endereço do réu, não possua as informações necessárias dispostas no 319, inciso 2. Gente, nesse caso, pode-se requerer na petição inicial ao juiz as diligências necessárias à obtenção do endereço e de outras informações imprescindíveis, tá? Lembrando que a petição inicial ela não vai ser indeferida se não houver esses dados, tá? Ou seja, a petição inicial ela não vai ser indeferida porque eu não sei o nome completo do réu ou porque eu não sei alguns detalhes da qualificação do réu, desde que seja possível a sua citação, tá? Porém, tá? Se eu tiver dados ali, informações que tornem possível, né, que se consiga essa citação, aí tudo bem, beleza? Nesse caso, gente, eu vou qualificar ali, colocando qualificação desconhecida. O que eu não souber ali do meu réu, eu vou colocar como desconhecido, beleza? Então, eu coloco lá, fulano de tal, qualificação desconhecida, com endereço residencial desconhecido, tá? Lembrando que, ao final da petição, nos requerimentos, caso seja essa a sua situação, é interessante você postular ao juiz que se determine a realização de diligências para se obter esses dados faltantes, tá? Esclarecendo, claro, né, que essa falta não deve ser considerada suficiente para indeferir a petição inicial. Acredito eu que eu até coloquei para vocês um exemplo, olha aí. Com fundamento no artigo 319, parágrafo 1º do CPC, o autor requer a Vossa Excelência a realização de diligências para a obtenção de dados completos sobre a qualificação do réu. Vale destacar que, como seu endereço foi indicado, é possível a citação do réu, incidindo o artigo 319, parágrafo 2º do Código, tá? Se for o caso, gente, de ter mais de um réu, né, e não se souber o nome de qualquer um deles, ou de todos eles, ou quantos são, tá? Pense numa reintegração de posse, em que eu tenho diversas pessoas ali na área, aí você pode denominá-los simplesmente como terceiros invasores, tá? Mais especificamente, gente, no exame de ordem, quando se tratar da OAB, geralmente a OAB ela não traz todos os dados no meu caso prático, tá? Geralmente ela me traz alguns dados ou me traz todos, mas é muito difícil me trazer todos os dados ali no meu enunciado. Nessa hipótese, gente, quando faltarem no enunciado dados específicos da qualificação, você não deve inventar, tá? Porque qualquer tipo de invenção na prova da ordem pode ser caracterizado como uma forma de identificação do candidato, tá? Então, diante da ausência de algum dado,
Então, se você não tiver, por exemplo, o CPF, se você não tiver o e-mail ali no enunciado, a orientação, tá? É que você deve se colocar a referência genérica a ele entre parênteses. Então, eu abro um parêntese e escrevo endereço eletrônico, ponto. Abro um parêntese e escrevo CPF, tá? Hoje em dia, o exame de ordem também tem deixado que, ao invés de qualificar um a um, tá? Ao invés de você pegar lá o artigo 319.2 e colocar, né, entre parênteses, estado civil, profissão, número de inscrição no CPF, endereço eletrônico, domicílio, que você possa simplesmente colocar fulano de tal, qualificação e endereços completos, tá? Claro que isso só na prova da OAB, na prática real, você não pode colocar, né, qualificação e endereços completos, beleza? Gente, outra coisa. Se eu não souber de jeito nenhum o endereço do réu, eu dei o exemplo aqui para vocês, em que eu não tinha, né, a noção de outros dados, de outras qualificações, mas que eu tinha o endereço do réu. Mas e se eu não souber de jeito nenhum o endereço do réu? É possível ajuizar a ação? É possível, mas você tem que fazer um requerimento ao juiz para que ele determine diligências para buscar esse endereço. Ou seja, buscar, né, na base de dados, na base de dados da Receita Federal, na base de dados do Ministério do Trabalho, né? Oficiar bancos, operadores de telefonia e, por último, se nada disso for possível, pedir a citação por edital. Beleza? Nosso terceiro requisito, já está aí na tela para vocês, é a nossa causa de pedir. O 319, inciso 3, fala que a petição inicial indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, a nossa causa de pedir, tá? Ao buscar o judiciário, a parte geralmente pretende algo, não é isso? E o que ela pretende é o pedido, que está previsto no nosso próximo inciso, que nós vamos tratar na sequência. Só que, gente, que na inicial, não basta apenas eu indicar o pedido, não basta apenas eu indicar o que eu quero. É necessário também indicar por que eu quero aquilo, ou seja, por que se quer. A razão, então, pela qual se quer algo em juízo constitui a nossa causa de pedir, tá? E, assim como as partes e o pedido, a causa de pedir ela é um dos elementos identificadores da minha demanda, tá? O Código de Processo Civil, ele indica que na causa de pedir incluem-se os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido formulados pelo autor. Ou seja, ele tem que explicitar ali porque ele pede em juízo certa providência. Por isso que eu coloquei para vocês no slide que a minha causa de pedir é a minha soma dos fatos e dos meus fundamentos jurídicos, tá? O que são os fatos, gente? Os fatos são nada mais que os eventos ou acontecimentos que aconteceram e geraram um conflito, tá? Os fatos, eles costumam ser denominados pela doutrina como causa de pedir remota, tá? Numa prova da OAB, os fatos são o que está no enunciado. Tanto que numa prova da OAB, quando você for escrever os fatos, você não tem por que inventar, basta você copiar do enunciado e isso não é errado, tá? Porque na prova da OAB, os fatos que você tem são apenas aqueles que estão ali, tá? A partir de agora, gente, eu vou dar um exemplo para vocês para seguir, tá? O restante da nossa aula até o final, para sempre dar o mesmo exemplo, vocês entenderem como que esse exemplo vai se encaixar, tá? Em todos os nossos requisitos adiante, beleza? Vamos imaginar aqui uma ação indenizatória decorrente de um acidente de carro, tá? O que os fatos eles vão trazer, gente? Eles vão me trazer quando que aconteceu esse acidente de carro, onde que ele aconteceu, como que ele aconteceu, quais foram as consequências advindas desse acidente, se houve ou não vítimas, se ocorreu alguma conversa entre os envolvidos no acidente, ou seja, se eles combinaram alguma coisa, quais foram os prejuízos, se já houve algum tipo de pagamento parcial, tá?
Lembrando que sempre que você for indicar os fatos, indique de forma precisa, tá? Indicando ali os pontos essenciais à compreensão da controvérsia. E também, gente, traga os fatos na ordem cronológica, tá? Dados que são irrelevantes, eles devem ser omitidos, até para que a petição não se torne muito longa, maçante, ininteligível, tá? Confusa. Por exemplo, quando você for redigir um divórcio, e um divórcio for consensual, tá? Ou então até mesmo, gente, uma hipótese de litigioso, já que hoje em dia a gente não tem mais a culpa no direito de família, não há necessidade de você ficar expondo na petição inicial aspectos da vida privada das partes. Então, não há necessidade de falar que houve uma traição, né? Não há necessidade, se não for o caso, né, de demonstrar uma violência, de falar que eles brigavam constantemente, tá? Atente-se apenas àquilo que é essencial à compreensão da sua controvérsia, tá? Lembrando, vou falar de novo, porque isso é muito importante, na prova da OAB, o candidato examinado, ele não pode inovar em relação aos fatos, ele não pode jamais inventar. Ele tem que ater-se ali, então, aos dados constantes no enunciado, sem criar outros dados para resolver o problema. Então, você só pode trabalhar com aqueles dados que foram trazidos para você pelo caso prático, pelo enunciado. Beleza? Agora que nós já entendemos o que são os fatos, tá? Os meus fundamentos jurídicos são a consequência jurídica ali pretendida pelo autor, que a doutrina chama de causa de pedir próxima. Ou seja, aquela consequência jurídica pretendida pelo autor decorrente dos fatos que foram narrados. No exemplo que nós estamos conversando aqui do acidente de automóvel, o fundamento jurídico é o dever de indenizar, baseado na responsabilidade civil, né? Tendo em vista que se alguém provoca algum dano, o ofensor provoca um dano à vítima, ele deve repará-lo. Lembra lá do quarto período que nós conversamos de responsabilidade civil, não é isso? Então, se, por exemplo, o réu ele estava dirigindo em alta velocidade, em um dia que estava chovendo, e ele acabou causando a colisão, esse é o meu fato, ele comete um ato ilícito, razão pela qual surge o dever de indenizar os prejuízos causados, e aí eu tenho o meu fundamento jurídico, tá? Diante dessa distinção, gente, entre fato e fundamento, geralmente as petições iniciais, elas costumam ser divididas em dois tópicos, não é isso? Geralmente, quando você vai redigir uma petição inicial, você costuma redigir a petição inicial tendo um tópico dos fatos e depois trazendo um tópico do direito, tá? Isso não é, gente, obrigatório por lei, tá? Mas isso torna a minha petição mais fácil, faz com que o juiz ou seus assistentes acabem compreendendo com mais facilidade os argumentos ali que estão trazidos pelo autor, tá? Em relação à extensão, gente, não há dúvida que a causa de pedir é o requisito que mais ocupa espaço em uma petição inicial, né? Quando você vai escrever ali os seus fatos e fundamentos, isso é o que mais ocupa espaço na redação da sua peça, ok? Então, apesar de os fatos configurarem uma simples narrativa em que os pontos relevantes da causa devem ser expostos pelo advogado, devem ser expostos por vocês, isso acaba sendo a parte mais extensa da minha petição inicial, tá? Lembrando que quando você for redigir os fatos, quando você for redigir os fundamentos, evite, né, o tempo todo a ficar repetindo o nome do autor e do réu, tá? É melhor que você utilize as expressões autor e réu. Isso porque, gente, o juiz, ele lê diversas petições por dia. Então, muitas vezes é difícil para ele ali relembrar que o seu Manuel é o autor e que o seu João é o réu. Com isso, ele tem que ficar voltando o tempo inteiro para poder verificar quem que é o seu Manuel e quem é o seu João. Por isso que é mais recomendável que você utilize as expressões autor e réu, beleza? Acaba ficando ali mais fácil para o entendimento do juiz, tá?
A linguagem usual ali no momento do relato dos fatos é a utilização da terceira pessoa. Evite, gente, por favor, redigir peças em primeira pessoa, tá? Lembrem-se que você está contando a história do seu cliente. Então, quando você for narrar os fatos, por exemplo, dessa colisão, você vai escrever: a autora, no dia tal, trafegava pela Avenida de Meia, altura do número 1800, quando foi atingida pelo veículo do réu, tá? Não coloca, eu estava trafegando pela Avenida Edmeia, por mais que você seja advogado e autor, beleza? Lembrem-se, é preferível, é recomendável, tá? Que se utilize a expressão, se utilize terceira pessoa, beleza? Outra coisa, em relação aos fundamentos jurídicos, lembra que isso tudo nós estamos conversando da causa de pedir, tá? Gente, fundamento jurídico é diferente de fundamentação legal, tá? Nós vimos aqui então, né, acabamos de conversar, que o fundamento jurídico é a consequência jurídica dos fatos narrados. Então, você tem que demonstrar que, diante de uma colisão de veículos, surge o dever de indenizar. Por que surge o dever de indenizar, gente? Por causa do neminem laedere, não é isso? A partir do momento que o ofensor causa um dano à vítima, essa vítima ela não pode ficar sem reparação, ou seja, do ato ilícito surge o dever de indenizar. Vocês viram que em nenhum momento eu me referi a um artigo? Porque, gente, o artigo, ele é a fundamentação legal, tá? Então, há essa diferença entre fundamentação jurídica e fundamentação legal, tá? Uma peça em que você traz apenas artigos, você não fundamentou juridicamente. Então, se você traz assim, houve a colisão na Avenida de Meia, desta forma, requer-se o pagamento de R$10.000, conforme o artigo 186 e 927. Você só fundamentou legalmente. Houve ausência do fundamento jurídico e nós vimos que o fundamento jurídico ele é essencial, tá? Ao contrário do meu fundamento legal, o CPC ele não exige a indicação de dispositivo legal. Ele não exige a indicação de artigo de lei, porque, como nós vimos, fundamento jurídico não é sinônimo de fundamento legal. Claro que, né, gente, é muito usual que ao discorrer ali sobre determinada consequência jurídica, então, ao você falar que diante de um ato ilícito nasce o dever do ofensor de indenizar a vítima, você acabe mencionando o artigo. Você acaba colocando a vírgula e falando nos moldes do artigo 186 do Código Civil, tá? Não é imprescindível que você faça isso de acordo com o CPC, mas é indicado, tá? Que você traga a indicação do dispositivo, porque ele é mais um argumento ali para justificar o seu fundamento jurídico. Mas lembre que o meu fundamento legal, ele nunca deve vir desacompanhado do meu fundamento jurídico. Tanto que numa prova da OAB, eu costumo falar isso muito lá na prática trabalhista para os meninos, que se às vezes ao elaborar uma petição inicial, você sabe como elaborar, você sabe o fundamento jurídico daquilo ali, mas você não consegue achar o fundamento legal, não tem problema, tá? Faça mesmo assim o seu tópico, o seu pedido e não coloque o fundamento legal. Pra vocês terem ideia, um pedido que geralmente vale 0,8, o fundamento jurídico vale 0,6 e o fundamento legal vale 0,2. Então, se você sabe fundamentar juridicamente, fundamente, tá? Não coloque o fundamento legal apenas se você souber, porque, claro, ele é um argumento jurídico para justificar o seu fundamento jurídico, tá? Lembrando, gente, que você não precisa trazer o artigo na íntegra. Então, você não precisa falar, surge o dever de indenizar nos moldes do 186 do Código Civil e aí trazer um 186. Não, tá? Isso porque, lembrem-se que o juiz ele já conhece o direito, não é isso? Então, não é necessário ali que o autor da petição inicial, que o advogado, ele traga, né, os artigos de forma específica. A não ser, gente, que seja, por exemplo, uma lei municipal, um decreto,
no caso do direito do trabalho, um acordo ou uma convenção coletiva, tá? A não ser que seja algo bastante específico. Aí é interessante que você traga a íntegra do artigo, tá? Lembrem-se que a fundamentação jurídica, ela é essencial, tá? Mas a fundamentação legal não, embora seja importante, tá? Embora seja legal. Porém, amores, e aí só uma atenção, tá? Quando vocês forem elaborar a prova da OAB, tá? É sempre conveniente identificar ali expressamente qual o dispositivo legal aplicável ao caso concreto e transcrever o artigo, tá? Embora isso, em regra, né, como eu acabei de comentar com vocês, não é tão recomendável ao elaborar uma petição inicial prática ali no foro, em exames da OAB, você transcrever o artigo acaba complementando a sua argumentação jurídica, acaba demonstrando conhecimento ao examinador, beleza? Gente, outra coisa, ao elaborar a sua causa de pedir, então, ao estabelecer, né, os fatos e os fundamentos jurídicos, sempre tenham em mente, tá, o silogismo, fato, fundamento e pedido. Ou seja, a partir de determinados fatos, o meu fato, há uma dada consequência jurídica, o meu fundamento, razão pela qual se pede certa providência do juiz, que é o meu pedido, tá? Geralmente, no direito do trabalho, que nós temos peças que têm 10, 12 pedidos, né? Ao contrário do direito civil, que geralmente a peça no direito civil tem 2, 3, no máximo 4 pedidos, eu recomendo aos meus alunos que, ao elaborar, tá, a petição inicial, faça um tópico para cada pedido. Eu também recomendo isso para vocês quando vocês vão fazer, por exemplo, um divórcio que está sendo acumulado com alimentos, com guarda, com modificação de nome, com divisão de bens, tá? Geralmente eu falo, coloque lá dos fatos e depois nos fundamentos, você, em cada tópico de novo fato, fundamento, pedido, divide na divisão dos bens. Aí nos fatos coloca quais bens são, no fundamento como deverá ser feita essa divisão e no pedido para que a divisão seja realizada. A mesma coisa nos alimentos, tá? Isso acaba ajudando a que a sua peça ela fique organizada, beleza? Quando você for elaborar a causa de pedir, sempre analise se há uma lógica entre os fatos e os fundamentos jurídicos e os pedidos. Isso porque, gente, lembrem comigo que se o juiz entender que a exposição dos fatos não está clara, é possível determinar a emenda da inicial ou, caso não seja solucionado o problema, decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Então, muito cuidado com a minha causa de pedir, porque a minha causa de pedir, ela é o meu cerne do meu processo, não é isso? Ela é um núcleo ali, na verdade, da minha petição inicial e não do meu processo, como eu acabei de falar para vocês, tá? Outro ponto que geralmente suscita dúvidas também é a questão do nome das petições, tá? O nome das ações, na verdade, que nós chamamos de nomenclatura das demandas. É necessário eu dar um nome à minha ação? Geralmente vocês me perguntam muito isso. Ah, professora, fulano de tal me relatou que isso aconteceu com ele. Aí eu falo, ei, o que você acha que a gente deve fazer? Aí você me fala, eu acho que a gente, por exemplo, no caso do carro, ele me relatou que bateram no carro dele, que ele sofreu dano moral, dano material e dano estético. Eu te perguntar, o que você acha que você deve fazer? Eu acho que eu devo buscar uma indenização em face desse ofensor. Falo certíssimo. Aí, qual que é o nome dessa petição inicial? Qual que é o nome dessa ação? Vocês muitas vezes perguntam isso, né? Gente, o CPC, ele não obriga, tá? Não há uma previsão expressa de que seja necessário dar nome, nominar uma ação, tá? Mas apesar de não haver essa expressa previsão, por questões ali lógicas, né, e para facilitar a compreensão do juiz e dos seus auxiliares, é necessário indicar qual que é o processo escolhido, tá? Se trata do processo de conhecimento ou de execução, e qual é o procedimento, se trata de um procedimento especial ou comum.
Também, gente, eu acho conveniente, embora, né, não seja extremamente necessário, hoje em dia as pessoas não utilizam tanto mais, apontar ali qual que é a espécie do pedido. Se trata-se de um pedido condenatório, declaratório ou constitutivo, tá? A partir dessas três premissas, então, a partir do momento que você aponta o processo, o procedimento e a espécie do pedido, tá? Você chega à conclusão do nome, né? Por exemplo, eu coloquei para vocês, no caso do exemplo que nós estamos dando, do acidente. Olha lá, ação de reparação de danos sofridos em razão de acidente de veículos pelo procedimento comum. Não é isso? Vocês vão perceber que nesse exemplo eu indiquei um nome para a causa, atendendo ali a praxe forense, mas também a menção legal sobre o assunto, tá? Essa indicação ela é irrelevante para a ciência processual e para a procedência do pedido. O que importa, gente, para a procedência é a adequada exposição dos fatos, dos fundamentos jurídicos e do pedido, tá? Além desse exemplo que eu coloquei para vocês, a gente poderia colocar ação indenizatória, ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ação de indenização decorrente de acidente de veículos, ação de procedimento comum, ação de conhecimento. Não há um nome correto para cada ação, tá? Do mesmo jeito, não há que se falar que um nome equivocado a uma causa vai gerar uma consequência prática, tá? Claro que quando vocês tratarem de recursos mais à frente, aí sim, né? Você não pode apresentar, por exemplo, um recurso especial, quando na verdade você tinha que apresentar uma apelação, que aí eu estou tratando de adequação e não de nomenclatura da demanda, tá? Mas se a pessoa acabar indicando erroneamente o nome da demanda, mas acabar preenchendo todos os demais requisitos, e dos fatos, dos fundamentos e dos pedidos, né? Chegar-se à conclusão da causa de pedir ali, não há mais nenhum tipo de problema, tá? Essa prática, gente, de não ser necessário indicar o nome, é uma prática processual da vida real, tá? Mas ela, obviamente, não se aplica ao exame da OAB, né? Isso porque no exame da OAB, a proposta ali da prova prática da OAB é perceber o raciocínio jurídico e a técnica de vocês, dos candidatos. Então, é necessário que você nomine a peça de forma correta, tá? Claro que, de qualquer forma, o ideal é que, ao ingressar em juízo, você ter uma ciência se existe e qual é o nome consagrado ali para aquela demanda, tá? Então, por exemplo, se é uma ação constitutiva negativa de relação locatícia acumulada com pedido de devolução de bem, tá? Se é um despejo por falta de pagamento, entendeu? Então, é uma ação de alimentos, é necessário, é o ideal, na verdade não necessário, que você tenha ciência de qual é o nome consagrado ali para aquela demanda, tá? É interessante também você consultar a legislação específica, que às vezes legislações específicas, elas trazem denominações próprias, tá? Por exemplo, a Lei 8.245 de 91, ela traz ali o nome às ações de despejo. Nos vícios redivitórios, que vocês viram comigo, né? Lá no quarto período, a gente sabe que nós temos as ações edilícias, que pode ser tanto estimatória quanto redibitória. Então, ela acaba me trazendo um nome específico. Beleza? Gente, passando aí para o nosso próximo tópico, tá? O nosso inciso 4º do artigo 319, ele dispõe que a petição inicial indicará o pedido com as suas especificações, tá? Como nós vimos anteriormente, a causa de pedir, ela é o porquê, não é isso? A razão pela qual se vai a juízo. Já o pedido, ele sinaliza o para que se busca o poder judiciário, tá? Para a pessoa que está ajuizando, para o jurisdicionado, o que efetivamente interessa na petição inicial é o pedido, né? O pedido é o motivo que ele está buscando a proteção judiciária. Então, assim, no nosso exemplo, o meu autor que sofreu danos materiais, morais e estéticos, ele quer ser indenizado.
Então, o pedido dele vai ser a condenação do réu a pagar uma quantia em dinheiro, que seja, né, uma quantia em dinheiro, então é uma obrigação de fazer, enfim, que seja capaz de ressarcir ali os prejuízos que foram experimentados por ele, tá? Gente, o pedido, tá? Ele é sucinto e objetivo, tá? E por isso ele é um tópico de elaboração de técnica mais precisa, tá? Eu digo até que ele tem mais técnica do que a causa de pedir. Razão pela qual vocês, quando forem redigir um pedido, tem que ser extremamente cuidadosos, principalmente porque é vedado ao magistrado exceder os limites do pedido. A petição inicial ela tem que indica, né, o máximo que o juiz pode conceder se ele acolher o pleito do autor. Então, por exemplo, se nessa ação de indenização eu estou requerendo apenas danos materiais, o juiz ele não pode, de ofício, condenar o réu a pagar danos morais e danos estéticos, tá? Então, acaba que o pedido que é feito ali na exordial, na minha peça vestibular, estou usando os sinônimos para vocês lembrarem, ele acaba representando um projeto de dispositivo da minha sentença, porque é apenas aquilo que está no pedido que poderá ser julgado como procedente pelo juiz, tá? Dessa forma, se o pedido não for formulado de forma adequada, tá? Não é possível que o juiz, pela interpretação, amplie esse pedido. Então, o juiz não pode, a partir dos fatos, verificar que houve tanto dano moral, material e estético, e, como o autor só requereu dano moral, também conceder dano material e estético. Ele não pode, através da interpretação da causa de pedir, ampliar o pedido, tá? Isso em virtude dos princípios da inércia, da jurisdição e do princípio da congruência, tá? O novo CPC, porém, tá? Ele aponta que o pedido vai ser interpretado conforme o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Isso está disposto lá no 322, parágrafo 2º. Ou seja, percebe-se ali que o juiz ele tem uma margem para interpretar o pedido, mas essa margem é limitada. Ele não pode ampliar este pedido, tá? Por exemplo, só para vocês entenderem essa margem interpretativa. Se o pedido ele me traz o seguinte: pelo exposto, pede-se seja o réu condenado a indenizar todos os prejuízos causados ao autor. Aí, gente, através da interpretação, o juízo teria que pensar: estaria aí incluído dano moral? Ou seria só um dano material? Qual é o montante? Tá? Ou seja, através dessa interpretação, tá? O magistrado ele poderia apreciar todas as formulações da petição inicial para buscar o conjunto da postulação. Mas se eu peço só dano material, o juiz não pode condenar a dano moral e a dano estético, tá? De todo modo, gente, para evitar, né, que o juiz tenha que fazer esse trabalho de interpretação e para que o seu cliente, né, não seja prejudicado por esse trabalho de interpretação do juiz, é adequado que o pedido seja explícito em relação ao seu teor, tá? Ou seja, a fim de evitar qualquer dúvida, de evitar qualquer controvérsia. Então, ao contrário, né, do que nós vimos acima, ao contrário de redigir um pedido que fale pelo exposto, pede-se seja o réu condenado a indenizar todos os prejuízos causados pelo autor, faça da forma mais completa, tá? Faça um pedido explícito, dizendo, diante do exposto, pede o autor a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais na quantia de tanto, a condenação do réu ao pagamento de danos morais na quantia de tanto, a condenação do réu no pagamento de danos estéticos na quantia de tanto, tá? Aí o seu pedido, ele não vai gerar dúvidas e aí também não há surpresa, né? Além disso, ainda no pedido, olha quanta coisa que a gente tem que conversar sobre o artigo 319, né? Olha quanta coisa para a gente começar a redigir uma petição inicial.
o pedido ele deve ser certo e determinado, tá? Qual que é a diferença, gente, de um pedido certo e de um pedido determinado? Como é que eu verifico isso? Quando eu falo que um pedido é certo, eu estou, né, me referindo à providência jurisdicional pleiteada, ao verbo, tá? Ou seja, no pedido eu devo fazer menção a condenar, declarar, constituir. Então é isso que é a certeza do meu pedido. O que eu quero ali? Eu quero condenar, eu quero declarar, eu quero constituir, tá? Isso que é a certeza do meu pedido. Lembrem-se, a certeza do pedido está relacionada ao verbo. Aí vocês não erram mais, tá? Já a determinação do pedido, meu pedido determinado, é aquele que diz respeito ao complemento, ao bem da vida. Então, eu venho pedir a condenação, não é isso que é a minha certeza, e aí eu indico o quanto dessa condenação. Então, a condenação em danos morais no valor de R$10.000, tá? Vou dar um exemplo aqui para gente de uma ação de alimentos, tá? Quando uma pessoa procura vocês, gente, no SAJ, buscando uma ação de alimentos, o que ela pretende? Uma pensão alimentícia, não é isso? Ou seja, comida no prato, dinheiro no bolso, não é isso que ela quer? É isso que a gente chama de bem da vida, tá? O objetivo da parte ao acionar o poder judiciário ali é buscar uma pensão alimentícia. No entanto, para que ela consiga essa pensão alimentícia, para que a comida chegue no prato, para que o dinheiro chegue no bolso, né? Ou seja, falando juridicamente, para que o bem chegue ao patrimônio ali do jurisdicionado, é necessário que o juiz profira uma decisão determinando que o réu pague ao autor a quantia fixada. Esse pedido, gente, a providência jurisdicional pleiteada deve constar ali na minha petição inicial, tá? Então, ao formular o pedido, o autor dessa petição inicial, você como advogado, vai pleitear um provimento jurisdicional, é isso? Você vai pleitear uma condenação, uma declaração ou uma constituição, não é isso, amores? O chamado pedido objeto imediato. E, na sequência, o bem da vida que está sendo pretendido pelo autor. A quantia em dinheiro, a coisa a ser entregue, que nós chamamos de pedido objeto mediato. Então, voltando aqui ao nosso exemplo da ação de alimentos, o pedido imediato é a condenação do réu, ao passo que o meu pedido mediato é a quantia em dinheiro ou os alimentos a serem, né, entregues em natura diretamente pelo réu ao autor, tá? Ainda em relação a pedidos, ainda em relação ao pedido, o quanto, gente, o valor desejado também deve ser expresso na formulação do pedido, tá? Com raras exceções, permite-se que se faça um pedido genérico e líquido, que é aquele que eu não indico desde já o objeto mediato, tá? Contudo, gente, não é possível o que nós chamamos de pedido incerto. Pedido incerto é aquele que deixa de especificar o pedido imediato, ou seja, que a parte deixa de indicar a providência ali definida como seu objetivo. Se ela quer uma condenação, se ela quer uma declaração, uma constituição ou uma desconstituição da relação jurídica, tá? Então, lembrem que o pedido deve ser certo, tá? Mas que há algumas situações, né, em que é possível que o juiz ele se manifeste sobre certos pontos. Então, por exemplo, se a parte fez o pedido, mas não pediu a condenação em juros, correção e verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, o juiz pode julgar, a gente chama de pedido implícito, tá? Se a parte pediu apenas as prestações periódicas vencidas, o juiz pode determinar também as vincendas. E, conforme o caso, multa diária também ou outras medidas, mesmo que a parte não tenha pedido, se o juiz achar necessário que seja determinada essas medidas de coerção, não é isso? Para que o réu faça ou deixe de fazer alguma coisa, tá?
Então, é possível que o juiz ele determine, né, essas matérias por sua própria iniciativa de ofício, tá? Mas mesmo que isso seja possível, é sempre conveniente ali que a petição inicial as aborde expressamente no pedido, tá? Então, mesmo que o juiz possa, de ofício, verificar isso, é mais conveniente que o próprio autor da petição inicial já aborde na peça inicial, tá? Além disso, amores, nós sabemos que a legislação ela permite que na mesma petição inicial haja a formulação de mais de um pedido, né? Nós demos o exemplo aqui do acidente, dei o exemplo para vocês do caso de divórcio. Nós chamamos isso de cumulação de pedidos, ou seja, danos morais, materiais e dano estético, divórcio com alimentos e guarda, investigação de paternidade e alimentos, rescisão contratual e retomada do bem, inexistência da dívida protestada, mais danos morais. É bem possível que eu tenha essa acumulação de pedidos, na verdade, na prática, é muito comum essa acumulação de pedidos, tá? Mas para que essa acumulação seja possível, é necessário verificar a presença dos requisitos constantes no artigo 327, parágrafo 1º do CPC, que está aí na tela para vocês, tá? Quais são esses requisitos? Compatibilidade de pedidos, competência do mesmo juízo para apreciá-los e adequação do tipo de procedimento para todos os pedidos. Lembrando, gente, que quanto à adequação do tipo de procedimento para todos os pedidos, quando para cada pedido eu tiver um tipo diverso de procedimento, permite-se a acumulação desde que o autor empregue o procedimento comum para todos os pedidos, tá? Seria o caso do divórcio cumulado com alimentos. A gente sabe que alimentos têm um procedimento especial, mas se você quiser cumular esses pedidos, você faz uso do procedimento comum, tá? Em relação ao pedido cumulado, nós também temos o pedido sucessivo. No pedido sucessivo, gente, apenas se procedente o primeiro pedido, é possível passar para a apreciação do segundo pedido. É o exemplo da investigação de paternidade cumulada com alimentos. Apenas há que se falar de alimentos se o pedido investigatório for julgado procedente, tá? Além dos pedidos sucessivos, nós temos também os pedidos alternativos. Pede-se A ou B, tá? Indistintamente, seja por força de lei ou do contrato, e nesse caso não há uma preferência do autor ali quanto a qualquer dos pedidos. Fica a escolha a critério do juiz ou do réu, tá? Um exemplo, né, numa obrigação alternativa, que fica determinado que vai se cumprir com A ou B, tá? Fica ali a critério, se a escolha, né, for do devedor, do réu ou então do juiz, escolher qual vai ser entregue. É um exemplo também o contrato de seguro, tá? Em que consta ali a escolha do réu de pagar a indenização ou entregar veículo semelhante ao sinistrado. Aí trata-se de um pedido alternativo, ou um ou outro, tá? Temos também, de acordo com o 326 do CPC, o pedido subsidiário ou eventual, tá? Nesse caso, pede-se A, que é o pedido principal, e se A não puder ser concedido, pede-se então B, que é o pedido subsidiário ou eventual, tá? Para que isso seja possível, o pedido sucessivo ele tem que ser elaborado já na petição inicial. Não é lícito você formular posteriormente um pedido sucessivo, a não ser que haja concordância do réu, o que é muito difícil que ocorra na prática, né? Tranquilo, amores? Em relação aqui ao meu pedido, ok? Dentro do meu pedido, eu também tenho a possibilidade, né, de pedir a tutela antecipada, tá? Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela antecipada, é necessário haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? O mais comum, gente, é, ao tratar dos argumentos de direito, demonstrar a presença desses requisitos
e, ao final, formular expressamente um pedido nesse sentido, tá? Para finalizar o meu pedido, coloquei para vocês a questão da diferença entre pedidos e requerimentos, tá? A lei, gente, o CPC, ele não traz, né, de forma aprofundada se há uma diferença e qual seria essa diferença entre pedidos e requerimentos, tá? Do ponto de vista técnico, você pede uma providência, enquanto você requer uma diligência, uma providência ali concreta da serventia judicial. A partir dessa lógica, né, nós temos que aquilo que, para ser atingido, necessitar de um ato material no mundo dos fatos, seja a ser realizado pela própria parte, por oficial de justiça ou outro auxiliar de justiça, será requerido. Ou seja, eu vou requerer a citação, eu requero o juntado de documento, a intimação do Ministério Público, a expedição do mandado de citação, tá? Uma dica, gente, para vocês verificarem se trata-se de pedido e requerimento, é verificar o seguinte: o que eu preciso para que o meu pedido seja provido? Aquilo que eu preciso para que o meu pedido seja provido é o meu requerimento. Eu preciso que o réu seja devidamente citado, para que ele tenha ciência e para que ele possa apresentar a sua contestação. Eu preciso que sejam juntados os documentos como prova. Se tratar-se de situação de incapaz, eu preciso que seja intimado o MP, tá? Isso tudo são os meus requerimentos, tá? Por outro lado, pede-se a condenação do réu para indenizar o autor, pede-se a declaração de nulidade de um contrato, pede-se a desconstituição do vínculo matrimonial no divórcio, pede-se a condenação do réu ao pagamento do ônus de sucumbência. Tais providências competem ao magistrado e não aos auxiliares, tá? Por isso que são pedidos. Ou seja, ao elaborar o tópico do pedido em uma petição inicial, na verdade, apenas o objeto imediato e a condenações e honorários é que propriamente serão os pedidos. Se você for pensar, os demais pleitos, eles são requerimentos, tá? Apesar, gente, de haver, sim, essa distinção técnica que difere entre pedidos e requerimentos, tá? A lei processual, ela não obriga a essa distinção. Nem a lei processual, nem o exame de ordem, tá? Eu recomendo que você divida a sua peça em dos fatos, direitos, dos pedidos e requerimentos, mas se você não souber, ou você ficar ali inseguro entre o que é pedido e o que é requerimento ali na sua prova da ordem, coloque tudo junto, dos pedidos e requerimentos, tá? Para que, então, você não venha perder ponto. Você não ganha ponto por separá-los, mas se você separa e o faz da forma incorreta, aí você perde ponto, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida e etc., eu recomendo que você não separe, beleza? Gente, conversamos então sobre 4 requisitos do 319. Vou terminar esse bloco aqui para não ficar muito extenso e aí a gente passa para o nosso próximo bloco, beleza? Vai lá, toma uma água, faz um cafezinho, come alguma coisinha e volta para o nosso último bloco, tá bom? Até daqui a pouco.